Muito bem, nesta semana o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, está negociando, principalmente com os estados, diversos pontos da reforma que teve o texto da proposta apresentado ainda na semana passada. E a gente vai conversar hoje com a repórter Silvia Munhato, aqui da Rádio Câmara, sobre esse tema. Olá, Silvia, bom dia. Como é que ficou essa proposta? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Pois é, a proposta é aquela básica que a gente já sabe, né, que é a criação do imposto sobre valor agregado, que vai substituir aí 5 tributos, né? O IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal. A diferença, né, na proposta que veio e que já estava sendo comentado, é que esse imposto ele vai ser dividido em dois, né? Uma contribuição sobre bens e serviços, que vai ser federal, e um imposto sobre bens e serviços que vai ser gerido, então, pelos estados e municípios. Então, é só essa diferença, a legislação é a mesma, né? É só a arrecadação mesmo, a administração desses tributos aí que ficou separado, né? E vai ser criado também um imposto seletivo, que é sobre bens e produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas aí, nesse caso, nem há tanto uma novidade, que o IPI já funciona meio assim, né? Com cigarros e bebidas, são sobretaxados, né? Aí vai se discutir ainda na lei complementar o que vai entrar mais. Se alimentos ultraprocessados, por exemplo, que é uma grande polêmica, se vai entrar ou não. Bebidas açucaradas, esse tipo de coisa, né? E, bom, CBS e IBS, que então serão os novos tributos, né? Eles vão ser cobrados no local de consumo, né? No local de consumo do bem ou do produto, né, do produto ou do serviço, né, ao contrário de hoje, que boa parte é tributado na origem, né, onde é produzido o bem ou o serviço, né. E, no caso, também descontando o imposto pago na outra fase da produção. Então, ele é não cumulativo, essa é também uma grande vantagem do imposto sobre valor agregado. Só vai ter aquela taxa lá no final, né, no consumo do bem ou do serviço. Em relação às alíquotas, né, vai ter uma alíquota padrão, ainda não se sabe qual, isso vai ficar para a lei complementar, estava se falando em 25%, e uma alíquota reduzida de 50%, metade da alíquota padrão, e uma alíquota zero também. Isso tudo para a lei complementar. Bom, o que ficaria na alíquota reduzida, que é uma grande questão, né? Todo mundo querendo entrar nessa alíquota reduzida. Já foi definido, então, pelo relator nesse texto preliminar aí o transporte público, o serviço de saúde, o serviço de educação, os produtos agropecuários, a cesta básica, as atividades artísticas e culturais e parte dos medicamentos. Então, por quê? Porque esses produtos, esses serviços, eles não têm muita fases de produção, então não tem como se creditar do imposto que é pago na fase anterior. Então a alíquota iria 25%, se for 25%, flat, né, lá na ponta. Então você teria que ter uma redução para não ter esse impacto muito grande nos preços desses serviços, né? Outros setores de serviços já divulgaram notas reclamando que não estão, mas o relator afirma com razão, de que boa parte dos serviços, né, eles estão no Simples, né, pequenas empresas, e não vão entrar nessa nova sistema de tributação, eles continuam no Simples. E, bom, a alíquota zero foi definido para medicamentos também, uma outra parte, ProUni, o produtor rural pessoa física também, a alíquota zero, e também está previsto lá o cashback. A emenda vai prever o cashback, que seria a devolução de imposto, mas isso também vai ficar com uma regulamentação totalmente para a lei complementar. E agora, Silvia, o que está sendo efetivamente negociado entre os estados, entre o relator e os estados? Então, a reforma veio com 2 fundos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, para compensar o fim da guerra fiscal, que hoje os estados podem, quer dizer, podiam, né, que teve uma lei complementar que já vedou isso, só convalidando benefícios até 2032. O que seria isso? Você reduziu o ICMS para atrair uma fábrica para o seu estado, porque o imposto era cobrado na origem. Como isso vai mudar, esses benefícios nem têm sentido mais, acaba mesmo a guerra fiscal, né? Então, está sendo proposto esse fundo com recurso da União para compensar um pouco essas perdas de benefícios, para promover, então, regiões menos desenvolvidas, né? O objetivo é chegar aí a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033, que seria quando a reforma realmente vai estar completada, né, em relação à transição dos tributos.
Mas os estados já avisaram que querem mais recursos, acham pouco, os 40 bilhões, e querem definir logo como que vai ser a distribuição do dinheiro, que isso também estaria pelo texto do relator para uma lei complementar. Outro fundo foi criado, que é o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, também para compensar esses benefícios que estão saindo, né? O Fundo de Desenvolvimento Regional, ele compensa mais essa questão da transição da origem para o destino. O de benefícios fiscais é para o fim desses benefícios que já estão até 2032, né? Porque aí eles teriam que passar por uma transição, principalmente na indústria. Então, com recursos da União também, no seu ponto máximo, que seria lá em 2028, ele teria recursos de 32 bilhões de reais, no total, 160 bilhões nesse período aí até 2032. Outra coisa são as transições, né, que o relator definiu, então, a transição federativa, que é o quê? É a transição de como é que vai ser a distribuição do dinheiro para não ter perdas muito grandes para estados e grandes municípios, né? Então, essa transição teria que ser feita num período aí de 50 anos, entre 2029 e 2078, mas isso não afeta o consumidor, isso é só uma transição para a distribuição do dinheiro mesmo entre os entes federativos, né? Senão, sem a transição, os estados e municípios produtores iam perder muito com o novo IBS. E, Silvia, além disso, o que mais ficou para o contribuinte, especialmente na reforma? Sim, então, pois é, só um parênteses aí, Márcio, que na transição também esqueci de falar da transição, que é a transição mesmo dos tributos, essa vai durar menos 8 anos. Sim. Em 2033 ela está completada. Os estados estão querendo também uma transição mais rápida naquela transição federativa lá, de 50 cair para 26 anos. Isso também está sendo aí negociado, né? Bom, eu também, você perguntou dessa questão do que vai ficar para a reforma ainda, né? Bom, a gente tem um tempinho aí, os impostos sobre patrimônio, que estava sendo previsto, vão ficar mesmo, mudanças no IPVA, que vai ser cobrado também sobre veículos aquáticos e terrestres, menor para veículos com menor impacto ambiental, que é interessante, né? O IPTU, os municípios vão poder mudar por decreto, a emenda vai permitir isso, mas baseado em critérios definidos por uma lei municipal. E o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações e Heranças, ele vai ter que ser progressivo, não vai ter poder só uma alíquota, né? Vai ter que ser uma alíquota variável conforme o valor da herança ou do bem doado. Então, ele também permite a cobrança desse tributo em heranças no exterior.